Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. É com grande prazer que abrimos mais uma programação da Rádio, TV e IAD. Para nós é um grande prazer tê-los conosco através das redes sociais. Compartilha. Nós estamos aí para apresentar para vocês lições que edificam. A EBD, Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais, sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima. E estamos para apresentar, como eu já disse para vocês, a lição da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos a partir das 9 horas em todas as nossas filiais. E você pode ser o nosso aluno presencial e, é lógico, à distância através dessa programação. O objetivo nosso não é substituir a sua presença na Escola Bíblica Dominical. É muito importante você ser o aluno da Escola Bíblica Dominical, mesmo porque no Tempo Central nós temos classes para todas as faixas etárias, nós temos um complexo educacional para atender a Escola Bíblica Dominical e você é o nosso convidado, não só aqui, mas através das nossas redes sociais. Você pode adquirir um endereço, né, ver o endereço mais próximo da sua residência e participar da Escola Bíblica Dominical. O propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão. E a nossa função é transmitir, estimular e apontar o caminho do conhecimento e da aprendizagem da Bíblia Sagrada. Procuramos ser fiéis a ela, por isso que nós buscamos sempre o nosso contexto está firmado nesta palavra. Hoje eu conto só com a presença do professor Colaboni. Por motivo de trabalho, o professor Abimael não está presente. Mas a nossa lição, ela tem uma temática voltada para esse trimestre, né? E hoje nós vamos falar da desconstrução da masculinidade bíblica. Então, eu não sei se essa masculinidade, ela só, que a gente vai falar, só está ligada à Bíblia, né? Em que padrão a gente entende o que é essa masculinidade? Então, nós vamos estar discutindo sobre isso um pouquinho. A nossa referência de ensino e estudo hoje está centrada para esse fim, né? Onde estamos apresentando a vocês já a 6ª lição desse trimestre, que é o 3º trimestre do ano de 2023. Essa lição será apresentada no domingo agora, dia 6 de agosto, e antes, como nós sempre fazemos, na quarta-feira apresentamos até mesmo como um subsídio para os nossos professores. E o texto, como eu já disse, a temática é a desconstrução da masculinidade bíblica, o texto de referência, para além do texto áureo, que está em Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E a referência está em Ruth 4:7, porque aqui ele vai tomar também um exemplo de Boaz, né? E o que aconteceu aqui nessa história, então está registrado em Ruth 4:7-12, que diz assim: havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quando há remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilom e de Malom da mão de Noemi, e de que também
tomam por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há de ti já valorosamente em Efrata, e fazes-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Bom, aqui é um contexto histórico nessa, inclusive cultural também da época, como que era o trato do homem, né? Como que eles se tratavam? Hoje, até hoje não se diz mais, né? Mas até, vamos dizer assim, antigamente se falava assim, se tratava no fio do bigode, né? Aquilo que se tratava não precisava ser colocado no papel e se cumpria. Ou seja, a forma do caráter, a formação do caráter dos mais antigos, vamos dizer, não justificava nem se colocar, né? No papel, na escrita, nem nada, porque eles tinham uma forma de registrar aquilo que eles se contratavam para fazer, né? Contratavam para o contrato, aquilo que eles decidiam, as palavras que eles tomavam e as decisões também na época. Mas, depois nós vamos voltar nesse texto aí, porque eu acho que é muito importante, professor, a gente até destacar essa questão desse contexto histórico, né? Porque eu vejo aqui, por exemplo, quando a gente pega esse versículo 7, né? Por que ele fazia dessa forma? Como também essa questão da herança, né? O que era transferido quando a mulher ficava viúva ou ela perdia o esposo e ela tinha que ficar com uma família ou retornar à família, né? Bom, a proposta de ensino hoje, os objetivos, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Um segundo objetivo é destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. E enfatizar um terceiro objetivo, a imagem de Boaz, como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Aí, professor, ele tomou um exemplo, né? E eu acho que tinha tantos outros na Bíblia como um exemplo de homens íntegros, homens que honraram a sua palavra, homens que mostraram ali o seu lado, né, masculino, porque o que ele está querendo aqui é mostrar esse lado masculino. Mas, assim, quando a gente fala o lado masculino, professor, a gente já olha para um lado da severidade do homem, né? Aquele homem rude, aquele homem bravo, aquele homem prepotente, porque ele é homem, ele acha que ele é homem, ele é acima de tudo. Não, estou falando com o homem, né? E eu não vejo assim, todas as vezes que você fala da masculinidade, a gente já vê esse homem dessa forma. E saindo fora desse contexto da masculinidade, você vê a distorção que é na vida de um homem que se transforma, que ele mesmo busca uma mudança para ele mesmo, né? É uma opção. Aí o senhor falou a palavra correta, a opção, né? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje na introdução ele até coloca assim o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos, ou seja, essa mudança, né, essa visão, essa nova visão do homem na atualidade. Tá. Na atualidade. Assim, professor, isso aqui é um trabalho antropocêntrico, né? É antropocêntrico. É antropocêntrico. Só que assim, é um estudo, é um antropocentrismo, mas do lado ontológico.
o que é o lado ontológico? A gente pode até explicar o que é isso. É o estudo das propriedades mais gerais do ser, ou seja, é intrínseco, né? O antropocentrismo, a ontologia, ela busca o ser aquilo na essência dele, revelando realmente quem ele é e não o camuflado. Porque tem muito homem camuflado. Não no sentido de pejorativo, mas... Não é negócio do armário, sai do armário, não é isso, não. É camuflado religioso, camuflado na fé, camuflado na palavra, camuflado no profissional, camuflado na família. Então, assim, eu acho que o lado ontológico é bom porque busca verdadeiramente quem é o homem e não aquele homem que parece ser. Por exemplo, é aquele fato que a gente repete bem aqui. O menino chega para a mamãe e fala, vamos construir uma tenda aqui na igreja e vamos morar aqui. Uhum. Papai aqui é o cara. Né? Então, assim, assim, e não é que na lição o autor, pastor Batista, é Batista, né? Não falei o nome errado do rapaz. Então, esse pastor, ele não teve a intenção de desconstruir a realidade do homem pós-moderno. Não é isso, não. A intenção dele, ele foi muito enfático aqui, mas é trazer o homem bíblico. Como que deve ser o homem bíblico. Mas eu não sei, professor. Professor, mas assim, o homem bíblico, ele pode ser um exemplo. Mas então... Mas assim, o homem cristão... Não, tudo bem. O homem bíblico, o cristão, vamos lá. Assim, é uma figura do ponto de vista do prisma bíblico. Mesmo a gente sabe que nem na Bíblia você não vai achar o homem ideal. Sabe aquela história do homem ideal? A mulher fala assim, eu busco o homem ideal. Ela não vai achar. Não vai achar nunca. Porque o homem em si, ele nasceu no pecado. Não tem jeito. Então a imperfeição faz parte. É por isso que eu falo que quando você estuda o lado ontológico, é mais fácil para você entender a lição. Quando você busca a realidade do homem e não como deveria ser. Como deveria ser, concordo. Certo? A realidade, vamos pisar no chão. Não adianta eu tentar falar assim, tem que ser que nem Boaz. Para, filho. Não. Boaz foi um remidor. E Boaz, o que ele viu? Boaz era um cara já meio velho. Aparece aquela moça linda lá, a Ruth. Vamos entender que assim, ele era um remidor por uma ação. Ele era um parentesco de longe. Como ele era um fazendeiro, cara de muitas posses, o que ele fez? Ele compra a herdade que estava, vamos dizer assim, penhorada. A herdade de Noemi que estava penhorada. Ele compra a herdade e contrai casamento. Só que é interessante na lei que ele tinha que comprar a herdade e suscitar descendente da família. Como que ele ia se suscitar descendente? Com Noemi não poderia, que Noemi fala assim, eu não tenho como mais, eu sou velha. Uhum. Mas ele suscita com a nora dela. Que passa a ser o filho deles, Obed, passa a ser avô de Davi. Certo? Da união de Ruth e de Boaz. Então assim, a gente não pode desassociar a ética teológica que trabalha com princípio, certo? Aqui, veja bem, e esse princípio que a Bíblia trabalha são princípio absoluto. Com certeza. Certo? Então, assim, essa lição, ela não é assim, vamos dizer assim, a lição não é uma plataforma para desacordo. Né? Porque você vê em alguns debates aí, é um desacordo. Inclusive, professor, eu quero, aproveitando que a lição não é um debate de desacordo, eu gostaria de que o professor
vai ministrar essa aula, no tópico 2, ele tomasse muito cuidado também na forma como ele vai se dirigir para estar discutindo o tópico 2 fala da erosão da masculinidade? Isso. A erosão da masculinidade. É perigo. Tá? Então, assim, muito cuidado para lidar com essa temática, visto os dias que nós estamos vivendo. Né? É assim, a lição não tem objetivo de provocar uma celeuma, de maneira nenhuma, nem sociológica, nem antropológica. Eu acho que a gente, professora Beda, nós, pastores, ensinadores, nós temos que ser as pessoas que estejam bem informadas do que está acontecendo no mundo odierno, tá? Não aceitar, e não ser produto do meio, mas eu estou no meio. Jesus disse, Pai, não tire eles do meio. Tá? Então, assim, eu não posso ignorar o que está acontecendo. Não, fazer vista grossa, alguma coisa nesse sentido. Não posso. Mas também eu não posso, vamos dizer assim, comungar. Jamais. Então, só que às vezes esse não comungar, né, ele não vem de uma forma assim de respeito. Exatamente. O que a gente está mostrando aqui é o homem através do óculos do absoluto, bíblico. Como que deve ser o perfil do homem. O másculo, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, tá? Macho e fêmea os criou. Isso aí é absoluto. Então, assim, isso aí, ele não contraria nenhuma filosofia, nenhuma formalidade atual, nem conceito pós-moderno, nem relativismo, nem nada. Isso é o que é e ponto final. Perfeito. Eu acho que o professor tem que partir por aí. Partir por aí? Tá? Então, entrando nessa primeira parte, antes disso, professor, eu acho que é legal a gente estar colocando a pergunta, Sim. Porque a pergunta, ao longo da nossa lição, pode ser que nós vamos até responder ela. Porém, vale a pena você que está aí Sim. acompanhando a nossa programação, até não esqueça, compartilhe com os demais aí, vamos, né, tirar esses instantes. É muito pouco tempo nosso aqui para tanta lição, mas o tempo que estamos aqui era para oferecer para vocês o melhor. A pergunta é, a masculinidade apoiada pela lição, ou seja, pelo autor, aquilo que ele descreve como masculinidade, Isso. é um homem espiritual, um homem capaz, profissionalmente realizado, ou mais, vamos dizer assim, corajoso, ou um homem no centro da vontade de Deus. Isto. Olha só, a masculinidade apoiada pela lição é um homem espiritual, um homem capaz, você enxerga, né, no que ele propôs, um homem espiritual, um homem capaz, profissionalmente realizado, ou mais, vamos dizer assim, aquele corajoso, aquele, Isso. né? Ou um homem no centro da vontade de Deus. O que você entende? O que você entendeu por essa pergunta, né? Para poder definir essa masculinidade. É porque isso aí é ponto de partida para ensinar a lição. Tá? Você coloca o homem em 3 tempos aí, né? O homem corajoso, o homem capaz, o homem um executivo, um homem pós-moderno, um homem realizado, tá? Esse é o homem que apoia a lição, ou aquele homem que a gente fala, esse é espiritual, esse está na vontade de Deus. É esse que a lição está apoiando? E o primeiro tópico que eu coloquei é o homem... O homem espiritual. Espiritual. Ele tem que ser espiritual, ele tem que ser um profissional realizado, ele tem que ser corajoso, ou ele tem que estar no centro da vontade de Deus, tá? Então, assim, isso aí são pontos distintos que engloba a lição. Se bem que a lição pegou um todo e olha, e na pessoa de Boaz ela traça o perfil. Agora, então, por isso que eu digo, na pessoa de Boaz ele traça um perfil, mas não teria um outro? Uma vez que... Tem N. Justamente, uma vez que a masculinidade não se restringe somente a uma generosidade. Sim.
apresentada por Boaz. Sim. Ele foi algo dele, né? Uma característica dele era ser generoso. Uhum. Então isso também não define. Não. Né? Nem todos os homens são generosos. Mas tem homens na Bíblia que são excelentes homens de Deus e não são generosos. Tá? Então, há casos e casos. Só deixando uma ressalva que a lição, outra vez a gente fala, a lição ela não é uma plataforma para desacordos. A gente não quer combater nada, ciência, nada. A gente está colocando aqui uma posição bíblica, apenas isso. Uma posição absoluta. Você pega essa posição absoluta e une ela ao antropocentrismo moderno, que nós estamos vivendo hoje. O homem aí, hoje, ele assume ou ele some? Quem é? Quem é quem hoje aqui? Tá, outra coisa que a gente... Some, eu gostei dele. Outra coisa que a gente estuda aqui é dois pontos. É generalidade, macho e fêmea. E funcionabilidade, cada um no seu devido lugar. É assim que a Bíblia diz. Não vamos falar da mulher, que os elogios da mulher vêm na aula que vem. Já foi na passada, né, professor? A feminilidade. Não é na seguinte? Não, foi a desconstrução. A passada foi... Não. A desconstrução da feminilidade é na lição 7. É a próxima. Lição 7, né? Porque não tinha sido a passada aqui. Então, nós não estávamos aqui, né? Então, atenção, professor. A lição aqui deixa... foi a dessacralização da vida no ventre materno. Por isso que eu acabei... exato. E então, é uma lição que a gente nem chegou, né, professor? Porque nós estávamos todos em trabalho. Eu até nem participei em virtude da minha você fez uma cirurgia. Não consegui participar. Tá? Então, assim, generalidade e funcionabilidade. E trabalhando esses dois assuntos aí, e a Bíblia, ela separa bem os dois. Ela define, e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então hoje nós vamos falar de macho. Hoje é de macho. A semana que vem nós vamos falar da fêmea. Outra coisa, não adianta combater as escrituras, porque Paulo diz, nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Certo? Então, trabalhe a lição com muita calma, que é uma liçãozinha um pouquinho difícil de ensinar. Ela é um pouco difícil no sentido de você... como você vê o homem. Exatamente. E é assim, eu vou falar uma coisa para o senhor. Cada um tem uma janela. Justamente não isso. Tem jeito. Cada um tem uma janela de pensar como vê o homem. Se é uma mulher bem tratada por um homem, ela vai enxergar um homem como um bem. Sim, com certeza. Uma coisa boa. Como um presente de Deus. Ela vai enxergar nele, por mais que tenha defeitos, né? Porque a gente convive não com as boas características, mas a gente convive com os defeitos. Com o ser, né? O homem é o ser. O ser. Bons, bom, mal, ruim. Benignos e malignos é o ser. É a cruzinha que você pegou, então leve. Então, e aí, se é uma mulher que ela é feminista, ela vai defender a mulher e atacar o homem aqui. Exatamente, porque em tudo, professora, a gente tem princípios e valores, né? Por exemplo, às vezes, por isso que não é recomendável, por exemplo, uma pessoa de muita formação casar-se com uma pessoa que não tem formação nenhuma. Isso aí pode gerar... Meu Deus! Pode gerar... Assim, o amor, aquele amor lindo, aquela coisa maravilhosa, o Romeu e Julieta, vai até um certo ponto. Chega uma hora que já não é amor, aí já é casamento. Aí é hora se tornar a mesma carne, professor. Isso, é hora do suportar. Então aí, por isso que eu falo assim, são princípios e valores. Então... assim, às vezes, a própria Bíblia diz assim, cuidado com o jugo desigual, né? O jugo desigual, todo mundo acha que o jugo desigual, às vezes, é a questão da cor do indivíduo. Não é. Às vezes é a altura, o tamanho. Essa diferença de tamanho, não. O homem tem que ser sempre maior do que a mulher. Nunca a mulher ser maior do que o homem. Você já ouviu isso? Já ouvi. Muita gente ouve isso. Coitado do Colabone. Coitado do Colabastinho, né? Boa.
Então, o julgo desigual, ele compreende diversas coisas que a Bíblia vem apontando. Sim. E é nesse momento dessa diferença que você define aquelas pessoas que torcem, né, vamos dizer assim, na defesa da masculinidade. Exatamente. Como ele enxerga o oposto, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Porque na junção de valores, você vai pegar os valores herdados pela esposa e valores herdados pela genética, né? Pela família, pela hereditariedade. Na junção de valores, vocês vão construir um lar. Isso vai se tornar um princípio, tá? Então, não é Deus que vai formar teu lar, não. É você mesmo. Quem vai definir o princípio, a gestão do lar, não é Deus. Deus vai te abençoar se você fizer boa gestão. Se você fizer má gestão, ele vai te corrigir. É mais ou menos por aí. Professor, Deus, ao criar o homem, que ele criou a mulher depois, ele estabelece para o homem algo, vamos dizer assim, para corresponder à sua semelhança. Sim, perfeito. Para corresponder à sua semelhança, Sim. porque ele fez o homem em imagem... Isso é princípio, né? Esse homem, ele vem, né, depois com uma carga de pecado a partir de Adão. Sim. Né? Esse homem, vamos dizer assim, o primeiro homem cai, ele peca, ele agora já não é mais aquele ser perfeito que Deus o criou. Porque quando Deus criou ele perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Sim. Só que por vontade própria do homem, ele buscou outro caminho a seguir. Só que aí, professor, entra nessa criação, quando Deus formou ele com um bom caráter. Sim. Formou ele com valores. Sim. E aí, com o passar, né, com esse caminhar do homem, com essa definição que ele mesmo buscou para ele através do pecado, ele quebra essa questão do caráter, ele quebra essa questão dos valores. E aí, vamos trazer para os dias de hoje. Será que dá para a gente confiar em todos os homens? Não, né? Não dá, Não. porque não há a perfeição a partir do pecado. Não dá. Não dá porque eu acho que nenhum de nós, partindo do DNA ruim que herdamos de Adão, Paulo diz que passou a toda a posteridade, partindo desse DNA, ao próprio Paulo diz, não há ninguém bom. Todos pecaram e destituídos estão. Né? Isso é verbo presente. Agora, veja bem, se o primeiro homem criado, como você falou, modelo, protótipo, o cinete, tá? Esse homem, o que aconteceu com esse homem? Você não disse que ele quebrou todas as qualidades que ele herdou do próprio Deus? Da mão do próprio Criador? Ele não quebrou as próprias qualidades? Quebrou. Ele perdeu a imagem? Perdeu. Ou seja, hoje o homem carrega uma imagem distorcida de Deus, que não é a imagem de Deus. Tá? É uma imagem muito distorcida que o homem carrega. Seja ele religioso ou não, tá bom? Seja ele religioso ou não. É assim, o escritor coloca aqui no tópico 1, aqui, ó, que o homem, por conseguinte, aqui, olha só. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo. Gostei disso aqui. Tá aqui a criação divina do ser humano. Olha lá, ó. Aqui no último tópico, tá vendo aqui? No último parágrafo. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado, por isso, a coroa da criação. Agora, isso tudo foi jogado ao léu. Perdeu, destituído. Aí Deus falou, você não tem mais a minha presença, fora do jardim. Tá? Então, assim... Aí vem as características da masculinidade. Falar em constituição biológica. Professor, falar nessa constituição biológica, antes de eu adentrar nesse segundo tópico do primeiro proposto, o Lin Freire, até quero agradecer, muito obrigada, Lin, sua participação. Ele diz assim, boa noite.
A paz do Senhor Jesus Cristo. Não seria também um pré-julgamento essa questão de desigualdade intelectual de cada um em relação a uma união? Não, não seria, assim, depende do ponto de... Tudo que depende do ponto de vista. Tudo depende do ponto de vista. Concordo com o senhor, professor. Não, tudo depende do ponto de vista. Assim, Como que eu enxergo? Como que eu vejo? a gente está tentando amenizar as arestas. Porque arestas existem. A aresta de formação, a aresta de poder aquisitivo, poder de ganho, acesso à informação, é um universo. É assim, a gente não generalizou o que pode acontecer, a gente apenas disse no sentido de procurar evitar, né? Ou ter uma vida uma vida de conhecimento, muita oração acompanhada, porque há o desentendimento, há a diferença, Isso, professor, eu sei que o senhor sempre está aconselhando casais, famílias, sim. E o senhor vê isso. Talvez para o Lins ele entendeu até assim, o termo como a gente usou aqui, aplicou, como um pré-julgamento, já determinando que o homem... Longe disso. Né, não vamos generalizar. A gente não generaliza, porque só que dentro de muitos casos, né, que vem a vida mostrou isso. Mostra. Né, a gente mostra essas desigualdades em tudo, professor. Sim. Em tudo. Sim. E aí é onde a gente adentra no cuidado que a gente tem que ter, né, para tratar essa lição. Porque assim, muito cuidado. É muito forte essa questão quando vai falar de masculinidade. Todo mundo já enxerga quando se fala aquele homem, o macho sobrepondo tudo, exatamente, né? Acima de tudo. Exatamente. Aí, professor, aí vem até a má interpretação da cabeça, né? Exatamente. Que Cristo é a cabeça da igreja, a igreja do homem, o homem é a cabeça da mulher. Viu? Mas em que sentido isso é interpretado? Então, aí é que tá. Por exemplo, se interpreta mal aí, trata Paulo como machista. Como machista. A literatura paulina como machista. Eu já vi muitos pregadores, ensinadores de renome assumirem o púlpito e falar de antemão, como introdutório do seu ensino, que Paulo ele tinha um conceito machista. Longe disso, gente. Nós estamos trabalhando cultura. Cultura. Gente, não pisa em cultura. Cultura jamais você pisa. Cultura você respeita. Tá? Não pisa em cultura. Nem Deus pisa em cultura. Tá? Então, assim, é por isso que eu falo, é uma visão igualitária e ideológica. Tá? Então, assim, muito cuidado. E separar bem o que é cultura do que é princípio. A Bíblia é princípio, base, absoluto. Com Deus. E a cultura foi criada pelo homem. A cultura é humana. A cultura foi criada pelo homem. Assim, de repente, olha só, dentro da minha casa nós convivemos numa mesma igreja, nós convivemos num mesmo espaço espiritual, comungamos da mesma mesa, do mesmo pão, comungamos, isso é união. Porém, dentro da minha casa é uma lei, dentro da casa da professora Beda, as leis empregadas lá não servem dentro da minha casa. Você vê como que é? Então, assim, o universo é muito extenso, sabe? O que a gente tem que aprimorar aí? O homem másculo, ele tem que procurar a verdadeira relação. Por isso que eu ainda sou Agora da entra ideia... essa questão do equilíbrio, né, professor? Equilíbrio, eu sou ainda da ideia de que pastor precisa estudar mesmo, viu? Eu sou... Conhecer um pouco mais a antropologia, conhecer a ontologia. Precisa, professora. Para poder definir direito, né, professor? Até ajudar, auxiliar, porque hoje está muito fraco, vamos dizer assim. E a própria interpretação bíblica, né? Veja bem essa... Eu já vi muito quando eu falo da cabeça, o homem é a cabeça da mulher, né? Eu digo assim, tudo bem. Você quer entender por esse lado que o homem ele tem que ser acima da mulher? Tá, agora vem cá, esse homem só se torna rei quando ele tem o quê? Trono. Uma coroa. Trono, coroa. Uma coroa. E a coroa tá onde?
Na cabeça do homem. Aí, professor, eu faço mais uma brincadeira. A Bíblia não fala que o homem é a coroa da mulher, mas fala que a mulher é a coroa do homem. E onde que a coroa fica? Olha lá! Você entendeu? Viu aí como que é complicado? Olha como é complicado, né? Todo então, homem... é assim, veja bem, toma, por exemplo, essas duas palavras, provedor e protetor. Provedor e protetor não é apenas material. Imagine eu como o sacerdote do lar. Esse é o verdadeiro homem, provedor e protetor. Que trago os meus filhos, que trago a minha casa, que sou um verdadeiro sacerdote do lar, que compartilho com a minha esposa. Esse é o verdadeiro sacerdote, tá? Aquele que compartilha, né? Aquele que traz, aquele que sustenta. Nós não estamos falando aqui de arroz, feijão e carne, isso aí é básico. Não, nós estamos falando aqui provedor e protetor num âmbito muito generalizado. Eu acho assim, que o que falta em muitos lares, eu estou falando de lar cristão mesmo, é o provedor e protetor espiritual. Professor, o senhor tocou num assunto muito importante, porque é assim... Se bem que a lição não trata disso, tá? Não trata disso. A gente fez um viés aí. Diz assim que a mulher sábia edifica a casa. Tá. Né? A tola destrói. Mas essa participação dessa mulher sábia depende muito do homem. Desse homem. Claro. Provedor e protetor. Provedor e protetor. Sim. Agora que eu digo assim, espiritual, por quê? Ele é referência para a família, no ensino, no caminhar, no trabalho, tudo. Porque o filho, ele sempre vai ter referência, o pai e a mãe. Sim, com certeza. Com certeza. Se ele tem um pai desajustado, ele não tem exemplo, ele não tem modelo, ele não tem, né? Quem seguir. Eu chamo isso de funcionalidade nítida, é cristalino. Tal pai, tal filho. Não adianta. Você não tem como mudar isso aí. Você não tem que colocar uma terceira via. Ninguém reinventa a roda está inventada. Se você é um bom sacerdote na sua casa, se você é um bom profeta, se você é um bom pai, um amigo, você é provedor e protetor, com certeza você é o homem bíblico que a lição tenta mostrar. Você é. Em todos os sentidos, você é o homem bíblico. E eu diria que você é o cara aqui. Então, no tópico 2, professor, a gente entra aí nessa questão da erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Aqui eu acho que já era um tema que não dá pra gente até hoje, pelo tempo, trazermos detalhes como isso, inclusive o que a Bíblia diz sobre isso, né? A Bíblia, quando Deus, né, ele essa concepção invalida a criação divina da raça humana, como ser binário, masculino e feminino. Isso está registrado em Gênesis 1 e 2. Vale a pena você registrar que Deus criou o homem e a mulher. Sim, é assim, a gente sabe da consequência dessa desconstrução divina. Isso é uma desconstrução. A gente sabe do período pós-moderno, como está, né? É só você olha para o mundo, que você vê. Olha para o mundo e você vai ver. Então, assim, a ideologia de gênero, o apoio ao aborto, todas essas coisas que fogem à rota normal, assim, muito cuidado para entrar nisso. Muito cuidado, porque uma palavra mal falada leva e alguém ali que parece judeu e não é, te leva ao tribunal. E do tribunal ao carcereiro. E você não sair lá dali enquanto você não pagar o último ceitil. Tu vai preso. Então toma muito cuidado. Muito cuidado. Professor, dentro desse próprio tema, ele vem falando um pouco também dessa responsabilidade negligenciada. Ele coloca aqui, o autor, né, quando você fez a pergunta relacionada à proposta de ensino do autor, ele coloca que, em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Nós não podemos generalizar, né, professor? Eu não sei em que sentido ele diz assim, ele está olhando para o
O mundo é mundo, desde Sodoma e Gomorra, ele já se desconstruía. Dos dias de Noé. Se você olhar quando Jesus fala da escatologia, ele dizia assim como foi nos dias de Noé. A coisa estava boa nos dias de Noé? Não. Assim como foi nos dias de Ló. As coisas estavam boas nos dias de Ló? Não. O que acontecia lá? Uma desconstrução. Então, assim, eu acho que está chovendo muito no molhado. Tá? É assim, o que a gente tem que fazer assim? A gente tem que ser eu sempre falo, você tem que ser apologista. Sabendo disso, você tem que ser apologista. O verdadeiro cristão vai comungar com um negócio desse? Não. Meu Deus, claro que não. Sabe, aí é uma desconstrução mesmo. Quando o cristão entra nesse universo e comunga com todas essas coisas que fogem do absoluto, aí a desconstrução está feita. Não. A gente tem que ter a nossa apologia. Mas eu só digo no sentido, muito cuidado, professor, de como você fala. Hoje está muito melindroso, tá? A gente tem que ter um cuidado todo especial E, professor, nós já estamos finalizando nossa aula, e eu vou para o tópico 3, quando ele vai falar o Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Boaz não é o único. Assim, você vê, um cara que muitos chamam de promíscuo, que fez muitas anomalias, e como de fato fez, é Davi. Só que Davi foi um cara que assumiu. O verdadeiro homem, ele assume. Que Boaz faz? O texto de Boaz, o homem que assume, tá? Davi diz que ele estava na caverna de Adulão para fugir, ele estava assim, ele estava com todos os adjuntos que acaba com o homem. Ele estava estressado, ele estava amargurado, ele estava fugido, ele estava sem haveres, sem pão, sem água, ele estava na caverna de Adulão. Quando ele está nesse estado de miséria, se ajunta 400 homens com ele. Endividado, amargurado de espírito. Olha a bênção que chegou. De homens. Olha a bênção que chegou para Davi. Davi estava nessa condição. O que Davi fez? Orou a Deus, jejuou há uma semana pedindo para Deus. De maneira nenhuma, ele partiu para cima. A Bíblia diz que Davi se fez chefe de todos. E dali ele forma o maior quartel-general que Israel já teve. Através, o que eu estou querendo dizer com isso? É assumir. O problema é que nós hoje, os campos já estão feitos, nós não precisamos fazer os campos mais. E nós hoje não conseguimos, professor, administrar os campos que estão prontos. Tá? Então, o homem moderno, o homem pós-moderno, eu estou falando do homem igreja espiritual, ele tem que tomar um cuidado, né? Tem que tomar um cuidado muito sério, porque os campos estão prontos, né? E de repente eu não administro bem esses campos. Esse é meu cuidado, tá? Então assim, o pseudo incapaz, como diz Jeremias, Deus chama Jeremias, olha, eu estou falando de 700 anos antes de Cristo. Ele falou, não, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Sabe o que Deus fala? Olha para ele e fala assim, você é homem, rapaz. Você é homem. Eu vou colocar a palavra na tua boca e você vai falar. Eu te escolhi desde o ventre da mamãe. Você é homem, você vai ser meu profeta, rapaz. Levanta a cabeça. Tá? Então, essa atitude, não é que Deus pegou 2 anjos e levou Jeremias. Ou seja, jamais. Essa masculinidade aí, ele demonstrou também que ele tem suas fraquezas. Sim, claro. E qual é o másculo que não é fraco? Todo másculo é. Eu tô com os pontos aqui, a minha esposa dá uma olhada pra mim e fala assim, ai meu Deus do céu. Então assim, nós vamos ver na aula que vem o quanto a mulher fisicamente e psicologicamente é superior a nós. Isso aí nós vamos estudar na aula que vem. Agora, nem por isso eu deixo de ser o homem. Deus me fez assim. Deus me fez assim, tá? Então eu tenho que assumir aquilo que eu sou, aquilo conforme que Deus me fez, e eu tenho que ser a pessoa que assume, professora. Tá faltando isso, assumir mesmo, sabe? E eu assumo, mas
contudo, todavia, né, sabe? Então, assim, hoje está tudo pronto. E para mim, eu vou pegar no arado como agora, tá? Então, assim, a lição, ela tem essa... Por isso que eu coloquei aqui na pergunta, profissional, corajoso, espiritual, centro da vontade. Analisa bem a pergunta que fizemos. Em cima dela, começa a trabalhar a lição. Não esquecendo dos valores que ela... Os valores, eu acho que a parte de questão dos valores é muito importante. Valores. Você entende? Valores. Não esqueça dos valores embutidos aqui, né, em toda a literatura que está aqui. Como... olha, esse assunto aqui, eu não sei, apologia à homossexualidade, é meio esquisito. Agora, responsabilidade negligenciada, isso aqui é onde tem que focar. É onde tem que focar. Responsabilidade negligenciada, tá? E depois, professor, para a gente... Modelo de responsabilidade. Modelo de responsabilidade, tá. Caminhando já para essa finalização, na conclusão, o autor ele coloca assim que a masculinidade bíblica, como é o tema da lição, exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. É o que o senhor resumiu a lição inteira, né? Essa questão do caráter. Então, isso vale a pena você também fazer como um destaque. O que vem a ser o caráter? Será que hoje, né, a gente pode olhar para um homem e dizer assim, aquela pessoa, aquele homem é um homem de caráter? Por aquilo que ele pratica, porque que ele anda, porque ele faz, porque ele decide, porque ele tem a liderança. Né? Principalmente o homem que constrói a relação. Aquele homem que quando você fica ausente da igreja, a igreja sente falta dele. Esse é o que constrói a relação. Ele é amoroso, é gostoso estar perto, de ouvir, tá? Então, assim, esse homem que promove a relação, esse é o verdadeiro homem de Deus, tá? Esse é o homem desconstruído. Esse não tem nada desconstruído. Aliás, ele é o cara que constrói. Nós temos que trabalhar no oposto do tema, a desconstrução. Nós temos que trabalhar a construção. Como que se trabalha a construção da masculinidade? Como que se trabalha? Não é tentando ser mais homem que ninguém, não, isso não existe. É você tentando ser você mesmo. Assumindo qualidades, assumindo defeitos, né? E procurando a relação mais perto dos crentes, melhorando a vida de oração, a vida de frequência na casa de Deus, mais amigo dos filhos, mais profissional, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas, muito bom, professor. Foi o que eu achei. Foi o que eu achei, ou seja, as outras coisas serão acrescentadas. Muito bem. Professor, nós estamos chegando a esse final da aula e eu acho que foi muito bom essa parte quando o senhor frisou o tempo inteiro essa questão do caráter. Sim. Porque eu acho que vale a pena mesmo, né? A gente olhar para um homem e dizer assim, aquele homem é um homem de caráter. Modelo, né? Modelo. De pai, né? Cuidador, provedor da família. E isso é masculinidade. É verdade. Não é um machista. Não. Ele é o masculino. Aquilo que Deus criou. Exato. O macho e a fêmea. Isso. E as pessoas confundem o machismo com o macho. Professora, e não esquece, o macho chora também, tá? Por favor. O homem macho chora, tá? Uma coisa que, se os irmãos notaram, nós não lemos nenhuma referência bíblica. Não. Tá? A gente trabalhou em cima do universo proposto pela lição. Se a gente for buscar referência bíblica e comentar, precisaríamos de mais 1 hora. Com certeza. O tempo não é para isso, tá? E nem é o propósito. Mas assim, aqui está escrito assim, ó. Os efeitos do comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares. Isso é na responsabilidade negligenciada. Casar para divorciar? Casar com ótica em divórcio?
Seja homem, meu compadre. Que isso? Seja homem. Seja homem. Seja homem. E Deus fala para Josué. Josué, tenha ânimo, bom ânimo. Josué 1:8. Tenha ânimo, rapaz. Minha cabeça, seja homem, vai em frente. Tá? Assim como fui com Moisés, serei contigo. Vai em frente, rapaz. Para aí. Não fique, ai, porque meu pai, ai, porque, né? Eu não suporto esses pregadores saudosistas, ensinadores saudosistas. Ai, porque fazia. Não está fazendo por quê? Não está fazendo por quê? Gostei. Professora, é isso É então. isso. A proposta é essa. Vamos agradecer a Deus, professor? Vamos lá. Amado Deus, te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus, porque até aqui nos abençoou e nos ajudou, Senhor. E pedimos a ti, Senhor, que o pouco do nosso comentário aqui venham influenciar vidas e aqueles que nos ouviram. Abençoe os trabalhos da igreja que se seguem, o nosso culto que hora começa. E toda a devoção dos teus filhos e todo o trabalho. Abençoa a pastora Abimael, que ainda está de viagem, voltando do estado do Pará. Sê com ele, concede-lhe vitória, assim te